Alô galera do nosso canal, daqui do Danilo Dias, muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui comigo no nosso canal. E hoje esse material é sobre os convocados que me chamou a atenção do Clube do Remo, que vai enfrentar agora na Copa Norte, lá em Rondônia, o Porto Velho. Copa Norte vai começar, o Clube do Remo relacionou alguns jogadores que não estão sendo tão convocados ou então não são prioridades para Leonardo Condé e que também não querem sair do Clube do Remo. E eu vou te trazer tudo o que eu penso sobre isso. Mas antes quero convidar você a participar do nosso canal, se inscrever e compartilhar esse material, porque eu fico feliz de fazer o vídeo. Hoje eu vim aqui a um parque da minha capital, do estado de Goiás, onde eu me resido, em Goiânia, para fazer esse vídeo, porque me chamou a atenção a lista de convocados que eu vi, a semana de trabalho com o Léo Condé, e eu vim aqui trazer alguns dados e análises para você. Vamos lá? Vamos junto nesse vídeo? Olha só, Leonardo Condé está tendo agora o que não teve desde a sua chegada: tempo para trabalhar e aplicar as suas ideias. Nós sabemos que todo esporte, seja ele no futebol, seja ele no vôlei, qualquer tipo de esporte, na vida, tudo é repetição. E quanto mais você repete, mais você executa, mais você aperfeiçoa. E assim, as ideias de Leonardo Condé vão sendo aperfeiçoadas na semana de trabalho que ele está tendo até o próximo compromisso contra o Santos e depois contra o Grêmio fora de casa, jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E que são as prioridades do time do Clube do Remo: permanecer dentro do Brasileirão, que é difícil, e também, quem sabe, buscar uma vaga na Sul-Americana. Leonardo Condé chegou, já muita informação, viu a perda do título do Campeonato Paraense para o Paysandu, do seu maior rival. Na outra semana já tinha o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, depois duas deslocações fora de casa, Coritiba e Flamengo na sequência, e voltou para enfrentar o Bahia. Então, se você for analisar em questão de 2 semanas, ele teve 4, 5 jogos aí na sequência, muitos pesados, diga-se de passagem, e conseguiu uma baita vitória por 4-1, a primeira dentro do campeonato, a primeira dentro de casa, com a grande atuação do seu time, taticamente e tecnicamente. Para isso, o que ele fez? O vídeo está meio assim, torto, parece, mas acredito que vai ficar bom. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Aí, vamos lá. Acredito o que ele fez. Ele relacionou alguns jogadores que ele acredita que precisa ter minutagem, até para provar para ele que pode fazer parte desse elenco principal. Escolheu alguns jogadores para ficar em Belém, onde ele está aprimorando 2 cargas de treinos diárias, aquele bidiário, né, de manhã academia, um trabalho mais físico, um técnico, à tarde um trabalho mais com bola, posicional, bola parada, tática, cruzamento, escanteio, como atacar, como defender, linha de pressão alta, linha de pressão baixa, infiltração de jogadores. Então, enfim, ele está querendo trabalhar com esses jogadores até para ter a repetição dita por mim no início do vídeo. Já outros jogadores que foram relacionados, me chamou a atenção o próprio Jaderson, o próprio Cufré, o próprio Pavani, jogadores que, Léo Andrade, e poderia ter outros aí citados por mim, mas eu vou me reduzir a esses que tem a sua saída já meio que decretada pelo Clube do Remo, mas só que não querem sair, estão numa zona neutra, zona confortável ali, um clube de Série A, um clube que é cumpridor com seus compromissos, uma cidade belíssima que é Belém, e também ficar ali dentro do elenco do Clube do Remo à espera de uma oportunidade. Essa oportunidade virá hoje nesse jogo diante do Porto Velho lá em Rondônia pela Copa Norte. É uma oportunidade, mesmo sendo o segundo escalão, mas é hora de você jogar. Eu, enquanto ex-atleta profissional, eu participei de segundos escalões, onde o elenco principal ficava treinando e eles mandavam a gente para jogar alguns amistosos, alguns outros jogos de menor expressão, como é a Copa Norte. É claro que, de fato, ela tem a sua expressão, mas o brasileiro é muito mais a prioridade do Clube do Remo para essa competição. Isso não tenho dúvidas, e nem você também desse vídeo. Mas é a hora de se mostrar, de fato, né? É a hora de um Gabriel Poveda que chegou mostrar que realmente pode ter esse poderio ofensivo, que o Léo Condé o confia naquela época de Sampaio Corrêa. Ele que esteve no Vila Nova em 2025, por exemplo, fez 2 gols no Campeonato Goiano, mas foi campeão, e depois na Série B oscilou bastante em atuações fracas, abaixo da média, mas no Paulistão desse ano entregou bons números e que o levou para a prateleira de cima hoje na Série A. Então ele tem que se mostrar, tem que ter um poder ofensivo, tem que ter empenho, tem que ter raça, atitude. Jaderson igual, o próprio Pavani também, o Cufré, que até agora não nada, o Rafael Monti também, que fez muitos gols lá no Equador e até o momento chegou e não se provou ainda de fato. Mas tinha um treinador que era ruim, Danilo, um treinador que colocava o Monti de lateral, colocava o Gabriel Poveda, por exemplo, que chegou agora de goleiro. Então, assim, tinha muitas essas piadinhas, essas coisas que de fato né? É a tradição do Osório. Nos 150 jogos do Atlético Nacional, ele não repetiu sequer uma escalação, e no Clube do Remo foi igual. Então, assim, é uma metodologia de trabalho dele que para mim não me agrada tanto, mas de fato esses jogadores hoje têm que se mostrar, têm que se provar, têm que mostrar empenho, raça, vontade, para que quando chegar na próxima semana, serem opções no banco de suplentes, serem opções para que o Léo Condé olhe e fale: nossa, o Pavani jogou bem lá contra o Porto Velho, hein? Gostei, movimentou, fez gol, deu
assistência. Nossa, o Jaderson, olha, esse Jaderson, se ele aprimorar a parte física, ele pode ser um bom jogador. Tem técnica, qualidade. Esse Montiel, às vezes ele precisa mais de um carinho, um trato diferente. Chegou do futebol sul-americano, eu vou trabalhar ele. O Poveda eu já gosto, o Poveda ainda tem aquele poderio ofensivo que eu conheço, sabe? Então assim, fazer com que o treinador tenha essas dúvidas, mas se o cara hoje for mal, lá em Porto Velho, depois no outro jogo da Copa Norte também ser uma atuação abaixo da média, achar que tá lá nesse segundo escalão, eu tô aqui no segundo escalão, não vou jogar não, Porto Velho, sabe? E lá em Rondônia, se ele for com esse pensamento, aí meu amigo, ele tá assinando a sentença dele de dispensa. E o Clube do Remo tem muito elenco, o próprio Léo Condé já falou isso, falou assim, é notório, lá depois do pós-Curitiba, é notório que o nosso grupo é muito inchado, então alerta para esses jogadores, nessa lista de relacionados, Cufré, Monti, Pavani, Jaderson, Léo Andrade, outros aí que eu poderia citar, mas vou me reduzir a esses, que eu creio que possa ter ainda uma minutagem dentro do Brasileirão da Série A, que possam ter ainda, agregar valor ao Clube do Remo, mas dependem deles, né? Dependem deles se mostrarem, aperfeiçoar essa forma física, ser competitivo durante o jogo, os 90 minutos que vai acontecer lá em Porto Velho, lá em Rondônia. Fechou? Espero que você tenha gostado desse material, foram para vocês, e a gente vem aqui analisar depois nesse pós-jogo como que foram esses jogadores citados por mim, como que foi o desempenho do Clube do Remo e também na expectativa e na ansiedade depois que eu vou trazer detalhes do que eu vejo entre Santos e Clube do Remo. É um jogo chave, um jogo que pode engatar a segunda vitória do Clube Remista, depois visitar o Grêmio, que é um bom time, principalmente quando joga no sul, lá no sul do nosso país, mas é vídeo para mais para frente, mas eu vou trazer para você depois tudo analisado, dos minutos que o Santos já correu, dos jogadores que mais percorreram quilometragem, do que eu vejo do Santos posicionalmente, com essa mudança de treinador, agora o Cuca, como pode vir e o que o Clube do Remo pode fazer para surpreender lá esse time santista. Fechou? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, continuação de um bom dia. Tchau!